Olá, em continuidade à nossa disciplina de Química Inorgânica, hoje nós vamos falar das diversidades entre os elementos das famílias do nitrogênio e do oxigênio. Lembrando que o nitrogênio pertence ao grupo 15, né? E nós temos nesse grupo o nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, e que o nitrogênio e o fósforo são não metais, o arsênio e o antimônio são semimetais e o bismuto é metal. A configuração eletrônica desses elementos é do tipo NS2-NP3. E os elementos do grupo 16, nós temos aí o oxigênio, selênio, enxofre, telúrio, polônio, e lembrando que dentro desses elementos, o oxigênio, enxofre e selênio são não metais, o telúrio é semimetal e o polônio é metal. A configuração desses elementos é do tipo NS2-NP4, ou seja, tem um elétron a mais do que no grupo do nitrogênio. Bem, aqui está a tabela periódica, né, mostrando esses grupos, né, o grupo 15, que é o do nitrogênio, e o grupo 16, que é o grupo do oxigênio. Iniciando pelos compostos do grupo 15, nós devemos lembrar que esses elementos formam prioritariamente ligações covalentes. No caso aqui, nós temos uma configuração eletrônica do nitrogênio, seu estado fundamental. Aqui ele está no estado ativado, onde nós temos 3 elétrons disponíveis aqui para formar ligações, por exemplo, com o hidrogênio, e fica um par de elétrons disponível aqui, permitindo a amônia atuar como base, como doadora de elétrons. Aqui está um exemplo, né, de como essa molécula da amônia pode atuar como base. Por exemplo, se ela for dissolvida em água, a amônia for borbulhada em água, esse par de elétrons da amônia pode ser doado para o próton, ou ser atraído para o próton da molécula de água. Isso vai quebrar essa molécula de água, né, e formar o íon amônio e formar o hidróxido. Então, isso vai formar o que nós chamamos de hidróxido de amônio em solução. O número de ligações, neste caso, em vários outros, né, aqui mostrado, né, é igual a 4. Isto quando o par eletrônico isolado for doado a um outro átomo ou íon, como é o caso específico aqui. Nós aqui estamos ilustrando de outra maneira, onde esse par de elétrons da amônia é doado para o próton. Não são formados, no caso da amônia, né, ou o nitrogênio em si como um todo, né, mais do que 4 ligações com o nitrogênio, porque nós temos aqui apenas 4 orbitais disponíveis na segunda camada, ou camada de valência do nitrogênio. Então, o nitrogênio difere dos demais elementos do grupo porque ele pode formar ligações múltiplas do tipo pp-pp fortes, o que confere a ele possibilidade de formar compostos que não possuem análogos no caso dos demais elementos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no íon nitrato, em que 4 ligações são formadas, sendo 3 simples e uma dupla. Como são formadas essas ligações? Aqui nós temos 3 elétrons desemparelhados, que pode se emparelhar com elétrons do oxigênio, mas esse par de elétrons aqui do nitrogênio, que estava livre, não participando das ligações simples, ele pode ser doado para o oxigênio que está carente de elétron. Então, dessa forma, aqui fica com a carga positiva, né, o nitrogênio, porque ele doa esse par de elétrons, enquanto o oxigênio fica com carga negativa. Mostrando novamente que esse tipo de dupla ligação é ressonante e por isso que essas ligações no íon nitrato, todas elas têm a mesma distância de ligação nitrogênio-oxigênio. No caso aqui do nitrogênio, por ele ser pequeno, ele não pode acomodar 4 átomos grandes em torno dele.
né? No caso do hidrogênio, que é pequeno, nós vimos que pôde ocorrer a formação do íon amônio. Isso por quê? Porque o hidrogênio é pequeno. Mas quando nós temos átomos maiores, como o cloro, por exemplo, essa distribuição de espaço na esfera do nitrogênio se limita, então, a formar compostos apenas com 3 íons cloreto. É o que nós estamos vendo aqui e fica esse par de elétrons disponíveis. Com outros elementos que são maiores, como o fósforo, por exemplo, que pertence ao mesmo grupo do nitrogênio, mais ligações podem ser formadas. Por quê? Porque o átomo de fósforo ele é maior e pode acomodar na sua periferia um número maior de íons cloreto, por exemplo. No caso aqui, nós estamos mostrando para vocês que nós podemos formar compostos como o pentacloreto de fósforo ou o hexafluoreto de fósforo, isso aqui com a carga negativa. Vamos ver como se forma esse tipo de ligação. Nós temos aqui que o fósforo no estado excitado, ele tem essa distribuição eletrônica, onde pode ter aqui 5 elétrons desemparelhados. Esse elétron aqui foi jogado para um orbital D. Então, a presença do orbital D no átomo do fósforo lhe permite ampliar a sua esfera de coordenação, que nós chamamos que é a periferia do átomo em si. Então, no caso aqui, 5 cloros vão emparelhar seus elétrons, né, formando uma espécie pentacoordenada. Isso vai formar uma estrutura de uma bipirâmide de base trigonal. Quando nós temos isso aqui formado, um outro íon cloreto pode ser introduzido na esfera de valência, né, ou de coordenação do fósforo. Esse par de elétrons do íon cloreto vai ser doado aqui, formando então um híbrido do tipo sp3d2, que é octaédrico. Então a gente vê que a presença do orbital D da camada que está na camada 3 vai conferir significativamente para uma diferença da química do nitrogênio para o fósforo, por exemplo. Então, aqui nós também estamos vendo, né, que o fósforo pode ter essa distribuição eletrônica, né, não usando o orbital D, formando esse tipo de composto que é a fosfina, onde o fósforo também vai ficar com um par de elétrons disponível para atuar como base, né, da mesma forma que a amônia. Só que aqui tem uma diferença entre o composto, né, da amônia e a fosfina que tem o fósforo. Vejam vocês o seguinte: da mesma maneira que a amônia, a fosfina ou o átomo de fósforo pode doar um par de elétrons para um composto de boro, por exemplo. Atua da mesma maneira que a amônia. O par não ligante forma essa ligação sigma com esse orbital vazio do boro, como nós já falamos em aulas passadas para a amônia, ou até mesmo com um metal. Entretanto, quando o fósforo se liga a um metal, por exemplo, forma uma ligação π, esse metal pode ficar com a densidade eletrônica muito alta e ele, para diminuir essa densidade eletrônica, ele devolve parcialmente esses elétrons que ele recebeu para o fósforo. Isso por quê? Porque o fósforo tem orbitais vazios na camada 3D, né, para receber essa densidade eletrônica do metal. Isso não ocorre com a amônia, por exemplo, porque o nitrogênio não tem orbital livre com energia adequada para efetuar esse processo de receber elétrons que o metal está doando de volta para o fósforo, nesse caso aqui. Então, essa é uma diferença significativa entre, por exemplo, a química do nitrogênio e do fósforo. Bem, todos esses elementos, né, do grupo formam hidretos, né? Por sinal, são voláteis. Tem essa forma, onde aqui é o elemento, né, e o hidrogênio. Dependendo da eletronegatividade desse elemento central, o hidrogênio vai ter carga positiva ou negativa. No caso da amônia, o hidrogênio está com carga positiva. Aqui, no caso da fosfina, também é positivo. E nos outros casos, isso aqui é negativo, né?
Então, a gente vê, né, que a química desses elementos pode ser bastante variada. Nesse tipo de composto, que nós estamos mostrando aqui de uma forma geral, é interessante a gente observar que também, dependendo do tamanho do átomo, esse ângulo entre os nitrogênios, né, esses 3 nitrogênios aqui, pode variar, porque vai haver uma repulsão entre os elétrons desses hidrogênios, quando eles formam a ligação, e o ângulo vai variar de acordo com o tamanho do átomo central. No caso aqui, como o nitrogênio é pequeno, ele vai ter que abrir bastante o ângulo para acomodar esses 3 hidrogênios de uma forma bastante estável. No caso do fósforo, ele já é maior que o nitrogênio e esse ângulo vai ser menor do que aqui no caso da amônia. E menor ainda quando se liga ao hidrogênio, né, e o antimônio, porque o antimônio é bastante grande, então esse ângulo não precisa ser tão grande para acomodar esses hidrogênios em torno do átomo central. Bem, aqui a gente vê também nessas reações, né, que as ligações em compostos trialetos desse tipo, né, onde aqui o E são esses elementos, né, predominantemente são covalentes as ligações e a estrutura é tetraédrica, como nós vimos. Né, um dos versos é ocupado por um par não ligante. Né. Os trialetos de bimútil têm forte caráter iônico, que nós estamos vendo aqui, isso em reações com a água, hidrólise que ocorre com a água. A gente está vendo que o cloreto de nitrogênio reage com água, formando o hidróxido de amônio, né, que é uma base. Já com o cloreto de fósforo, a mesma reação com a água, forma um ácido. Aqui, né, nos dois casos, nós estamos vendo que se forma, né, composto clorado, só que aqui nós estamos vendo que o cloro tem carga positiva, é o ácido hipocloroso, né? E aqui já o cloro tem carga -1. Né? Então, isso mostra que a reatividade desses compostos, desses elementos, né, nitrogênio e fósforo, são bastante diferenciadas. Com arsênio, né, aqui a composição é semelhante à do fósforo, mas com antimônio e o bismuto a gente vê que aqui já formam espécies mais iônicas. Né? Então, a química dos elementos do próprio grupo a gente vê que são bastante diferentes. Quanto aos elementos do grupo 16, a gente deve lembrar que o oxigênio, por ser um elemento também pequeno, ele apresenta diversas diferenças em relação aos elementos do próprio grupo e aos elementos dos grupos vizinhos. Essas diferenças, né, estão relacionadas ao pequeno tamanho do elemento e sua maior eletronegatividade e a falta de orbitais D adequados para aumentar seu número de coordenação. Então, isso faz uma diferença bastante grande, essa diferença de não ter aqui o orbital 3 para formar ligações mais significativas, né, com outros elementos. Aqui nós estamos vendo, né, o que nós conhecemos, a molécula de água, né, onde esses 2 elétrons aqui vão emparelhar com os elétrons do hidrogênio e esses pares de elétrons vão ficar aqui, né, em relação ao oxigênio, formando uma estrutura tetragonal. Essa estrutura, né, ela é angular, mas se a gente considerar os pares de elétrons formando a estrutura em si, nós vamos ver que é uma estrutura tetragonal. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tem estado de oxidação -2, enquanto o nitrogênio e o enxofre, por exemplo, apresentam um número de oxidação variável. Nós vimos aqui, né, que no nitrato de amônio, por exemplo, numa molécula só, o nitrogênio pode ter carga 3- e carga 5+. O enxofre no H2S, no gás sulfídrico, ele tem carga 2- e já no ácido sulfúrico ele tem carga 6+. Isso ele tem aí uma diferença bastante significativa em relação tanto ao nitrogênio quanto ao oxigênio. Voltando a dizer, né, que o oxigênio pode utilizar orbitais pp para formar duplas ligações fortes, né, da mesma maneira que o carbono. Né.
o nitrogênio também forma ligações, né, desse tipo. Aqui é uma sigma e uma pi. Então, a gente vê que o nitrogênio tem também uma química bastante rica, né, mas limitada quando a gente pensa em comparar com o fósforo, por exemplo. Bem, aqui só para lembrar, da mesma maneira que nós falamos no íon nitrato, que essas duas ligações, essas duplas ligações não são estáticas. Se a gente pegar, por exemplo, o dióxido de enxofre, né, o SO2, a gente pode dizer com certeza que essas ligações entre o enxofre e o oxigênio são mais longas do que uma simples ligação, enxofre e oxigênio, né, mas são mais curtas, mais longas, do que uma dupla ligação. Repetindo, essas ligações que a gente observa aqui, elas são mais curtas do que uma simples ligação, né, e mais longas do que uma dupla ligação. Isso por quê? Graças à ressonância que ocorre nessas ligações entre o enxofre e oxigênio. Isso é para mostrar para vocês que quando a gente vê um desenho desse tipo, a gente não pode pensar de uma forma estática. Tem que saber que essas ligações são dinâmicas. Então, isso que eu queria deixar bastante claro para vocês, né? Mostrando aqui que isso é um tipo de ligação dupla, mas não tem um caráter estático.